Olá pessoas, muito bom estar com cada um de vocês, pelo menos virtualmente, para que a gente possa retomar o nosso conteúdo de Ciência da Natureza. Olha, na aula passada havíamos conversado aí sobre o sucesso que a humanidade apresenta em transferir qualquer tipo de energia e transformar isso em energia elétrica. Mencionamos principalmente acerca das energias geradas por hidroelétricas e também por termoelétricas. Aliás, eu diria para você que até os dias de hoje, e é o que vamos constatar na nossa aula, se a gente perceber o panorama mundial, o mundo, de forma geral, gera mais energia termoelétrica do que outro tipo de geração de energia, tá? Bom, se o mundo faz isso, a pergunta que fica para mim e para vocês é a seguinte: e o nosso estado de Goiás? Como é que ele está nesse panorama? Qual que é o tipo de energia preferencial que a gente faz a geração da energia elétrica aqui no nosso estado? Esse assunto é o que eu quero comentar com você. Olha a tela! Muito bem, a energia elétrica, então, aqui no nosso Goiás, bom demais, não é? Bom, primeiro deixa eu só te mostrar um panorama mundial. Os dados que eu estou te mostrando são de 2019, tá? Foram compilados em 2021, mas são de 2019. E acredite, esse panorama de lá para cá, estamos em 2024, não mudou tanto, tá? Ainda é mais ou menos a mesma coisa. Como é que a gente gera energia de forma prioritária no mundo inteiro, tá? A principal fonte aqui, o principal produto, né, é exatamente o petróleo. Seguida aí do carvão mineral, gente, 27%. Vai somando e vai entendendo o tamanho da encrenca, tá? E aí a gente tem 23% de gás natural. Qual que é o grande problema disso? Eu tenho aí 20 com 30, 50, mais 20, 70. Estamos aí com quase 80% de energia. 80% de energia gerada no mundo a partir de fontes que são, primeiro, não renováveis e, segundo, extremamente poluentes. E isso há de ligar o alerta na forma como geramos energia elétrica nesse planeta, tá? Então isso é um problema. Por conta disso, vários países, inclusive o Brasil, né, vem adotado fontes bem mais limpas de energia que não essas que usam esse tipo de fonte aí como produto para produzir energia elétrica. Veja que, assim, já seguindo aí dentro dessa mesma toada, biomassa representa 9,3%. Professor, o que é biomassa? Por exemplo, tá? A cana-de-açúcar é considerada uma biomassa. Então, a queima através da cana-de-açúcar, que é bem menos poluente, tá? Essa queima aí, isso é biomassa. 5% seria energia nuclear e apenas 2,6% é energia do tipo hidráulica ou hidrelétrica, não é? Outros 2%, essas aqui bem alternativas, do tipo solar, eólica, maré motriz e mesmo a geotérmica. Estão todas dentro desse 2%, né? O problema persiste, viu, gente? O mundo em torno de 80%. Lá em 2019 diminuiu, tá? Já vou te adiantar. Diminuiu, mas não foi muito não. Mas é por fonte aí não renovável e poluente, tá? Mas como é que está hoje, então, né? Hoje, no século XXI, o sistema energético internacional é ainda fortemente dependente de combustível fóssil. A gente já viu isso, né? Do consumo mundial de energia originou-se dessas fontes, o consumo apresentou um crescimento anual de 2%.
Né? Diversas soluções tecnológicas, então, ganharam destaque nas últimas décadas, visando tranquilizar os efeitos nocivos, nesse caso, da emissão de poluentes e derivados. Né? Como consequência, diversos países têm discutido iniciativas mundiais a se comprometerem a reduzir a emissão para frear o aquecimento. Né? O que a gente pode fazer? Diante, então, desse cenário de dano ambiental crescendo no mundo e no Brasil, pesquisadores hoje defendem você adotar cada vez mais energias renováveis para substituir aí essas matrizes poluentes energéticas, tá? Uma delas, a gente sabe aí, por exemplo, né, que está tomando corpo nos dias atuais, é a substituição da nossa frota de carros baseados em combustível fóssil, gasolina, por exemplo, né, diesel e tudo mais, e substituirmos aí por carros elétricos. Cada vez mais os automóveis elétricos, eles vêm se mostrando uma opção viável, entre aspas, para que você possa adquirir. Já existem promessas de algumas montadoras de colocar no mercado brasileiro carros elétricos aí com valores de carros populares. Embora popular já não tem mais, porque os carros normalmente estão custando 70, 80 mil reais. Então já tem essa intenção. E mais do que isso, a eficiência dos carros elétricos vem aumentado bastante, tá? Veja vocês que já temos anúncios de carros elétricos que têm uma autonomia, ou seja, com a carga completa, ele consegue fazer um trajeto de aproximadamente 800 a 700 quilômetros. É quase chegando de Goiânia a São Paulo, nesse caso. É muito bom, né, ter um carro elétrico com autonomia dessa e, obviamente, com preço que fosse competitivo com os carros convencionais, os carros flex que nós temos atualmente. Provavelmente, no que diz respeito aos carros, o futuro ele será elétrico. Mas antes de chegar lá, a gente deve passar por um momento de hibridismo. A gente vai ter carros que você vai adquirir que tem ainda funcionando com álcool, com gasolina, por exemplo, ao mesmo tempo que funciona via eletricidade. Parece que é isso que o futuro nos aponta, tá? Mas eu quero falar um pouco melhor agora da geração de energia para Goiás. Quais são as formas que nós temos? Volta aqui comigo. No nosso caso aqui, não é? A gente tem várias fontes renováveis que a gente utiliza aqui em Goiás. Dentre elas, eu tenho as hidroelétricas. Aqui em Goiás nós temos algumas hidrelétricas que eu quero te mostrar, mas existe uma outra forma que a gente acaba utilizando aqui em Goiás para poder gerar energia, que é exatamente através da biomassa, tá? Eu vou explicar melhor daqui um pouco em que se constitui a tal da biomassa que usa aqui no Goiás, tá? No ranking dos maiores mercados de energia renovável do mundo, né, voltando ao mundo, a China vem mantendo o primeiro lugar, passou os Estados Unidos, tá? Apesar de ser, então, o maior emissor e permanecer fortemente dependente do carvão. Como eu disse uma vez para vocês, se você somar a China e os Estados Unidos, eles são responsáveis por 40% do consumo de energia no mundo, tá? Com relação à produção de bioenergia, que é exatamente essa energia baseada, por exemplo, na biomassa, o Brasil é o maior, gente, produtor no mundo. Pelo menos essa honra a gente tem. Por exemplo, aqui nós usamos muito a cana-de-açúcar como biocombustível, é matéria-prima. Se você for lá para os Estados Unidos, eles também têm biocombustível, só que ao invés de eles usar a cana-de-açúcar para gerar álcool, eles usam o milho, tá? Lá eles costumam utilizar o milho, processar o milho para transformar ele em álcool, tá? Então, o desenvolvimento e aprimoramento da nossa tecnologia para aproveitamento dessas fontes de energias renováveis vai se tornar cada vez mais importante, tá? Mas como eu disse para você, no caso goiano, as duas formas principais de geração de energia são a hidrelétrica e através da biomassa. A hidrelétrica é representada, por exemplo, por algumas usinas que nós temos aqui em Goiás. Olha só como é que está a nossa situação nesse caso, tá? O estado de Goiás, frente ao cenário brasileiro e até o cenário do mundo, tá?
apresenta maior percentual de fonte de energia renovável. Ele tem, olha só, 59% em relação ao Brasil e 43% em relação ao mundo, né? Então nós estamos realmente bem à frente, né? No comparativo da fonte da matriz elétrica, a gente pode dizer para vocês que a supremacia aqui para nós, assim como acontece no Brasil todo, é a geração via hidrelétrica. Aqui em Goiás, a gente chega até 84% da nossa energia vem parar na nossa casa através da hidrelétrica, tá? Quando eu vou falar de biomassa, que é outro tipo de geração que eu vou conversar com vocês hoje, né? A gente conta com coisa de 12%, né? 12% da geração aí aqui em Goiás é via biomassa, né? Uma das usinas principais que nós temos no nosso estado é a usina de Cachoeira Dourada, tá? A usina de Cachoeira Dourada, ela está ali no rio Paranaíba, fica na divisa entre os estados de Minas e Goiás, tá? Ela está ali no município de Cachoeira Dourada, por isso que ela acaba recebendo esse nome, tá? Essa é uma das principais usinas geradoras de cidades aqui em solo goiano, tá? Outra, por exemplo, aqui agora é a questão da biomassa. Olha esse dado da Enel, lá para 2018. Ainda não existe central geradora solar fotovoltaica em operação no estado de Goiás. Mas no município lá de Itapuranga, por exemplo, quando vai falar, por exemplo, de energia solar, a gente tem uma usina que está em situação de implantação no município de São Luís, Montes Belos, né? Se você está aí em São Luís, você sabe como é que está essa implantação. Está prevista a construção de uma outra usina, nesse caso solar, tá? Com relação à biomassa, o principal subproduto da atividade agrícola, né, com potencial energético utilizado, tem sido o bagaço de cana-de-açúcar. Então, a partir da queima do bagaço da cana-de-açúcar, a gente pode produzir energia, assim como a partir da queima de diesel, né, da queima de carvão, a gente produziria energia. Ao invés de ser uma termoelétrica, a gente utiliza, nesse caso aí, o bagaço de cana como combustível. Volta para mim. No mundo inteiro, o potencial solar do estado de Goiás é um dos maiores. Eu vou repetir. No mundo inteiro, por conta da nossa posição geográfica, por conta das nossas condições climáticas, o estado de Goiás é um dos lugares onde se tem o maior potencial de implantação de energia solar. Obviamente, como nós já dissemos, a energia solar ainda não é das mais baratas. Então, você fazer aí uma fazenda solar, uma usina de energia solar para converter em elétrica, não é uma coisa assim ainda tão fácil, mas isso dá uma piscadela para nós goianos no futuro, sem dúvida nenhuma, tá? Por outro lado, a gente vem se destacado aí na produção da biomassa, principalmente por conta da nossa produção agrícola. Hoje nós temos aí, basta você andar por terras goianas e você percebe várias plantações de cana-de-açúcar, que são utilizadas com vários fins. Não só para poder extrair o açúcar dele, mas também o álcool. E aproveita no final o próprio bagaço que sobrou da cana para poder gerar energia elétrica, tá? Como é que funciona esse processo? Está aqui para você na tela. Muito bem. No caso aí, a cana-de-açúcar, ela é utilizada para a fabricação, como eu disse, de açúcar e etanol, né? Na usina, o bagaço é o combustível para cogerar calor e eletricidade, né? A modernização da usina sucroalcooleira, permite que entre 30% e 50% do bagaço total seja para exportação de bioeletricidade, tá? O biogás, que é um outro tipo, agora falando de biogás e não da queima da cana, né? É um tipo também de biocombustível, que nesse caso a gente aproveita as fezes, né? Às vezes as fezes, às vezes matéria orgânica morta, decomposta, para poder produzir
energia. A partir daqueles gases, por exemplo, pode sair até metano de gases assim, eu acabo produzindo energia elétrica, tá? Nesse caso aqui, eu tenho aí a forma de geração aí do biogás, tá? E como ele funciona. E não muda muito se for comparado, por exemplo, com as usinas que nós vimos. No fundo, eu preciso de um material que eu possa esquentar uma caldeira, esquento essa caldeira, no caso é o biogás que faz isso, tá? Ele que vai esquentar a caldeira com água, vai girar de novo a turbina, que por sua vez gira o gerador e provoca a energia elétrica, faz com que a energia elétrica ela possa aparecer para a gente, tá? Então, a geração de energia por meio do uso do biogás como combustível, ela pode ser efetuada por meio de uso de biodigestores, né? Que é exatamente esse equipamento aqui que eu mencionei para vocês anteriormente, né? Na energia solar, conforme dados de 2019 da ANEEL, né? Que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, são registrados, olha, 2.109 geradores de unidades consumidoras, né, de energia solar aqui no estado e está aumentando, inclusive com incentivo do próprio governo do estado de Goiás. Está aumentando cada vez mais. Alguém pode dizer, ué, professor, então estamos na vanguarda? Quer dizer, a gente tem geração aqui de biogás, que não é poluente, a gente tem geração aqui, menos poluente, perdão, a gente tem a geração aí por hidrelétrica, que a gente já viu os prós e os contras dela, temos a geração ou potencial solar. Tem alguma coisa aqui que não dá certo no nosso estado? Pior que tem. Se você tentar fazer geração de energia através de usina eólica, vai dar errado. Dá uma olhada aqui comigo. Isso acontece porque o nosso potencial eólico é muito baixo. Olha aí o que eu coloquei como observação. No estado de Goiás, ele não apresenta potencial de uso de energia eólica. Por quê? Porque a quantidade de vento que a gente tem na nossa região, ela não é suficiente para viabilizar esse tipo de geração de energia, tá? Então, esse daí é o único que, a princípio, não daria muito certo dentro dessas novas fontes aí de energias alternativas, renováveis e não poluentes. Espero que você tenha se empolgado aí com os potenciais energéticos do nosso estado, tá? Veja muito bem como é que acontece essas gerações de energia, isso é muito importante que você saiba, porque quem sabe mais tarde a gente pode ser cobrado sobre essas coisas. Professor Francisco fica por aqui, agradecendo sua companhia, sua paciência, tá? E sempre se lembrando, meus amigos e minhas amigas, tamo junto, um abraço, até logo, tchau, tchau.